E salve tricolor paulista, Rick aqui para falar um pouco sobre mais assuntos que eu não gostaria de falar, para trazer um pouco do que foi esses últimos dias do São Paulo, trazer de uma maneira mais completa, né, o que foram esses últimos dias do São Paulo. Parece que esses últimos 30 dias do São Paulo, parece que é um ano, né? Tá tudo acontecendo nos últimos 30 dias. Só para vocês terem uma noção, a gente tá no dia 22 de janeiro, né? No momento que eu tô gravando esse vídeo. E no dia 27 de novembro foi quando a gente tomou a goleada de 6-0 pro Fluminense. De lá pra cá, olha o tanto de coisa que já aconteceu no São Paulo. E a cada dia que a gente acorda, infelizmente, vem mais notícias ruins. Eu queria muito, muito mesmo, tá? Tá aqui falando de contratações, de como que o São Paulo tá se movimentando, do planejamento do São Paulo, de estar falando do clube, do São Paulo Futebol Clube como um todo, né? Dentro de campo. Queria estar falando muito de vendas, contratações, quem o São Paulo tá pensando em trazer. Eu fiz um vídeo, dei uma roteirizada num vídeo, né, de retrospectiva, para trazer uma retrospectiva do São Paulo no ano. Fiz um vídeo também, tenho algumas ideias já tá roteirizada, de vários top 5 do São Paulo, só que é difícil trazer esses assuntos quando a real da real é que a gente não consegue falar sobre quase nada, né. A verdade da verdade é que tudo o que acontece no São Paulo no extracampo é o que faz a gente ter que vir aqui falar. Infelizmente é uma merda, mas a gente tem que vir aqui falar, porque eu vi um vídeo da Bigóis, inclusive, que ela manda muito bem, que ela fala uma coisa que é muito verdade, sabe, que é, por mais que seja chato, por mais que esse assunto seja insuportável, é bom que os torcedores continuem reverberando esse tipo de assunto, porque eu acho que faz um bom tempo que não tem tanta pressão na diretoria, não tem tanta pressão para mudar estatuto, não tem tanta pressão para o presidente sair de lá, não tem tanta pressão para alguma coisa de fato acontecer no nosso clube. Então, por mais que seja chato, eu acho que é papel aqui de quem tem o mínimo de relevância, mesmo que eu tenha uma relevância muito pequena comparada a diversos outros influenciadores, acho que faz parte aqui do meu papel trazer um pouco de tudo isso também e reverberar, porque o pouquinho que eu atinjo, atinge algumas pessoas, que vão atingir mais pessoas, e é papel, querendo ou não, da gente falar sobre isso, porque eu já falei aqui nos vídeos anteriores, se tiver alguém que vai mudar esse clube é a torcida. Então a torcida que vai ter que dar um jeito de mudar esse clube, porque a corja que tá lá, esses bilionários que fica prometendo coisa, eu não acredito, eu acho que a mudança vem a partir da torcida. Então por isso que eu tô aqui como torcedor para reverberar, infelizmente, mais uma notícia que é ruim. Eu não gostaria de do meu time estar num inquérito do Ministério Público com a Polícia Civil investigando o meu clube. Óbvio que eu não queria o meu clube relacionado com isso, mas tem uma parte positiva disso, é que de fato podem pessoas saírem presas, tá? Não só destituídas do cargo, mas elas podem sair presas. E até para trazer o que tá acontecendo, né? Então, tem um inquérito aberto no Ministério Público. Um portal de notícias do São Paulo vazou e depois grandes sites como o UOL, Estadão e até o Grupo Globo ali apurou, e realmente é verdade, que tem um inquérito aberto para investigar o São Paulo Futebol Clube, investigar a instituição São Paulo Futebol Clube, e investigar principalmente alguns dirigentes e pessoas que aparentemente não foi divulgado o nome de ninguém ainda, tá? Até para não ferrar com a investigação policial, mas ao que tudo indica, tem dirigentes, diretores do São Paulo envolvidos, que a gente não sabe quais são, e umas pessoas desconhecidas, que não são do clube efetivamente, mas que estão diretamente relacionados com a corrupção em algumas vendas de atletas. Ou seja, estava desviando verba do São Paulo, que eram para chegar ao São Paulo, ou fazendo o famoso caixa 2 ali, me paga um por fora que eu vendo o atleta mais barato, enfim. A gente não tem tantas informações completas ainda, mas o que está rolando é que, de fato, o Ministério Público está investigando através da Polícia Civil, né? A Polícia Civil, só lembrando, é a polícia que investiga, né? É uma polícia mais investigativa, de fato. Então, tá rolando toda essa investigação contra o São Paulo Futebol Clube por ter diretores, dirigentes, pessoas envolvidas com desvio de verba de venda de jogadores, tá? Essa é a única informação mais completa que a gente tem. Foram vazados, inclusive, algumas horas atrás, aí no começo do dia, o Estadão revelou que tem provas contundentes do mesmo nível ali que foi a questão dos camarotes. Então, não sei se são áudios, se são prints, o que que são, mas eles falaram que tem provas contundentes de que isso de fato está acontecendo. Então, o Estadão soltou essa informação. A gente ainda não sabe, novamente, né, quem está envolvido, se isso envolve pessoas de alto calão, aonde que tá, mas, né, por ser nessa proporção, deve envolver bastantes pessoas aí. Então, São Paulo está sendo investigado.
Estadão falou que tem provas contundentes, tão contundentes quanto a questão do camarote, e o UOL ainda soltou que esse inquérito já está rolando há alguns meses e a justiça já está quebrando o sigilo bancário de algumas pessoas ligadas ao São Paulo, justamente para ver se de fato houve, né, esse desvio de dinheiro. Então é algo bem grave, é algo bem sério que está acontecendo no São Paulo. Mais uma coisa muito séria, né? Porque, de novo, agora envolve a parte, de fato, policial da coisa, né? Novamente, se as pessoas forem incriminadas, elas podem, de fato, serem presas. Não acredito que vai chegar, né? A gente sabe como é que funciona no Brasil. Pessoas que têm grana normalmente não vão pra cadeia, elas vão no máximo ali pagar cesta básica, na pior das hipóteses, vão ficar em prisão domiciliar, e olhe lá, eu acho que as pessoas não vão ser presas, elas vão ser julgadas de outra forma. Porém, é importante, de fato, né? Novamente, ainda bem que isso não acontece no meio de uma temporada, porque eu acho que poderia gerar um caos lá no São Paulo, mas que bom que isso está acontecendo entre as temporadas, isso vazou entre a temporada, e que todo mundo que seja culpado dessa situação esteja fora do meu São Paulo quanto antes, e eu queria muito, muito mesmo que as pessoas responsáveis por esse caso fossem presas, tá? Infelizmente não é o que eu acho que vai acontecer, mas eu acho que muita gente aí pode rodar, pode perder cargo, pode ser destituído da posição que tá, se realmente mostrar que tem envolvimento com isso, né, com esse inquérito, porque é uma coisa muito, muito grave. Não é nem algo que está rolando de dentro do clube, né? Não foi um processo pelo comitê de ética, sei lá, por alguém que está julgando isso. É de fato Polícia Civil com o Ministério Público. Então o negócio ficou sério. Vai feder, é fato, vai feder, vai espalhar merda aí pelo clube, mas que bom que tá espalhando agora e vamos torcer para que isso desenrole o quanto antes e as pessoas estejam fora do nosso clube, do clube que a gente tanto ama, o quanto antes também, porque é brincadeira, né? Um negócio desse cada dia que passa é notícia pior, notícia pior, notícia pior, tá? Além disso, né? Agora tentando trazer um pouquinho mais para o clube, ainda não trazendo de vez, mas tentando trazer um pouco mais, porque isso a gente ainda tem pouca informação. Deve sair mais informações nos próximos dias, tá? A apuração jornalística tá bem forte, deve ter mais informações sobre quem tá envolvido aí nos próximos dias e até a finalização do inquérito. Deve sair todo mundo aí. Espero que saiam pessoas presas. Mas falando de outras coisas que aconteceram, teve a questão da votação do orçamento, né, do São Paulo para 2026, um orçamento de quase 1 bilhão aprovado no São Paulo Futebol Clube, com um superávit pífio. Eu já falei, um clube que gera receita de 1 bilhão, ele tem que ter um superávit de, assim, nesse momento que a gente está tentando quitar as dívidas, você tem que pensar em superávit na casa de 100 milhões, 150 milhões, 200 milhões. E o São Paulo está pensando em superávit de 30, 40, 30, 40. Até quitar a dívida nisso daí é brincadeira, né? Então, o São Paulo, um orçamento foi aprovado, uma diferença só de 4 votos nesse orçamento, sendo que a Mara do rolê dos camarotes e o Douglas Schwartzman também do rolê dos camarotes votaram. Então é brincadeira um negócio desse, é inacreditável, né? Eles votaram a favor e ganhou por 4 votos. Esse orçamento tá aprovado com incríveis 3 milhões e meio destinados a uma festa junina do São Paulo. Isso mesmo, uma festa junina que é para cerca ali, pelo que foi vazado, para cerca de 1.600 pessoas, sendo que o Clube Pinheiros faz uma festa junina com 3 vezes mais gente e não gasta isso que o São Paulo gasta. Então, o São Paulo tá de parabéns, né? Com esse orçamento aprovado, mas não tem muito o que ser dito, né? Foi votação e os conselheiros, como a gente bem sabe, têm todos esses problemas, são conselheiros que estão lá há muito tempo e que são vendidos para atual chapa. Isso é de fato um problema. Outro ponto, teve protesto recente agora no Clube Social também, né? Após aquele protesto, enquanto estava tendo essa reunião dos orçamentos, discutir o orçamento, teve o protesto no São Paulo em si, mas teve um protesto agora dos próprios sócios do Clube Social, né? Que entraram com faixas, a faixa dos dizeres lá, né? Eu ganhei, você ganhou, todos ganharam. Então, entrou com essa faixa, entrou com uma faixa que eu acho que é muito consciente. SAF com vocês aí não. Com essas pessoas que estão lá, não vale a pena SAF, e eu já falei aqui da ligação direta do Diego Fernandes com o Casares. Nada me tira da cabeça que se virar SAF com o Diego Fernandes, o Casares pode continuar lá dentro, porque o Diego Fernandes já elogiou o Casares várias vezes. Então, tudo isso, São Paulo teve esses protestos, que eu acho que foi muito válido. Tem que ter protesto novamente. A torcida precisa reverberar cada vez mais essas notícias para gerar pressão, para que isso tudo desenvolva o quanto antes e para essa corja que tá lá cair fora o quanto antes. Caiam fora do meu São Paulo, por favor, cara. Porque é o que a gente precisa.
Mas vamos falar agora da parte do futebol, né. Olha, o São Paulo é um clube de futebol, vamos falar minimamente de futebol. Ponto um, já tinha falado um pouquinho a respeito, né, não vou ir muito a fundo, porque eu já falei bastante, mas Danielzinho foi anunciado, oficialmente, então ele é um jogador do São Paulo, tem contrato aí até o final de 2027 com a potencial prorrogação para 2028. Novamente, já falei aqui que é um atleta saudável, é um dos 10 atletas que mais criaram chances no Campeonato Brasileiro, é um motorzinho ali, foi um motorzinho do Mirassol, é um atleta que jogou quase todos os jogos do Mirassol, só perdeu jogos por suspensão. Então é um atleta saudável, bom, que vai mexer no meio-campo do São Paulo, vai criar mais competitividade, vai ajudar muito. Para mim, boa contratação do São Paulo, repito aqui, agora que confirmou, boa contratação. Gaston Ávila, que já tá virando aí quase que uma novela, a Ajax ainda não deu uma resposta formal para o São Paulo já formalizou tudo, tá esperando essa resposta do Ajax. Pelo menos o Gaston Ávila já demonstrou interesse, que quer jogar no São Paulo, que quer seguir no Brasil, que ele não tem o interesse de ir para outro clube, outro país nesse momento, ele quer seguir no Brasil. Então acho que isso eu acho que até gera visibilidade para ele, né? Estando perto do país dele. Então eu acho que faz todo sentido essa proposta do São Paulo tem tudo para dar certo, né? Esperamos que realmente dê, porque o Gaston Ávila é um bom zagueiro e, de novo, um zagueiro canhoto, que hoje a gente tem só o Sabino no elenco. Então espero que dê certo. Falando de outro caso, o Oscar, ao que tudo indica, realmente vai aposentar. Parece que ele já até comunicou o São Paulo, eles estão negociando aí uma rescisão amigável. Então o Oscar realmente vai aposentar. Não vamos contar com o Oscar para a temporada que vem. E vamos falar da novela com o Botafogo, né? Mais uma novela também com o Botafogo. Basicamente, o São Paulo meio que topou emprestar o Ferrarese pro Botafogo desde que vem alguém em troca. E aí, desde então, o São Paulo tá tentando conversar com alguns nomes, envolveu o Rodriguinho, envolveu o Pablo Maia. O Rodriguinho tá sendo envolvido porque, basicamente, ele só tem mais um ano de contrato e o São Paulo não conversou renovação com o cara ainda. Então, no meio do ano, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Então, acho que é por isso que o São Paulo tá envolvendo o Rodriguinho na negociação. Então, o São Paulo quer envolver mais atletas, é do interesse do Botafogo ter o Pablo Maia e ter o Rodriguinho também. São Paulo tá tentando envolver mais atletas. São Paulo, aparentemente, o Botafogo liberou o São Paulo para conversar com o Savarino e com o Marlon Freitas para tentar apresentar um projeto, tentar explicar, tentar convencer. Savarino aparentemente não quer vir mesmo, ele não, aparentemente ele odeia a cidade de São Paulo, odeia o São Paulo Futebol Clube e, obviamente, né, vendo tanta notícia merda, tanta bosta sendo jogada no ventilador, é óbvio que se eu fosse atleta, vejo que eu tô num time do Botafogo, que vai jogar uma Libertadores ano que vem. Tudo bem, tá na pré-Libertadores, mas tende a jogar Libertadores ano que vem. Tem uma certa visibilidade, que tá pagando o salário em dia, enfim, que isso tudo tá acontecendo. Pô, eu vou sair daqui pra quê? Pra ir pro São Paulo, que atrasa direito de imagem, que tá sendo investigado no Ministério Público, que tem problema na diretoria, que a torcida. Enfim, é muito complicado e espero que suba uma luz, né? A torcida tentou até invadir o perfil do Savarino ali para pedir para ele vir, mas eu acho que isso não foi suficiente dessa vez. Várias outras vezes já foi suficiente, né? Mas dessa vez não foi. Então, Savarino, eu duvido muito que venha. Tem que mudar muita coisa aí para vir o Savarino. Ao que tudo indica, Savarino não vem. Dentre as opções que sobraram, Joaquim Correia, pra mim, é a única opção péssima, que eu acho muito ruim, já falei aqui várias vezes. Não é que eu acho ele um atleta ruim, tá? Eu acho que ele poderia ser um atleta que ajudaria em alguns momentos, mas é um atleta caro, é um atleta que se lesiona, é um atleta pra uma posição que a gente já tem 4 jogadores pra jogar nessa mesma posição, na posição que o Joaquim Correia realmente joga ali, como de fato um 9, né? Que ele joga a maior parte das partidas. A gente já tem Calera, a gente já tem André Silva, a gente já tem Rian e a gente ficou com o Tapia, né? E aí vai ter mais um cara para pagar um salário caro. Ah, mas o Botafogo vai pagar 60%, tá? Os 40% que sobra é 600 mil. Não vale a pena a gente trazer esse cara. Basicamente é mandar o Rigoni embora, mas trazer um cara que vai ajudar tanto quanto o Rigoni, sabe? Então, para mim, não traria o Joaquim Correia. Acho uma ideia burra. Espero realmente que não venha. Mas o São Paulo estava em negociação pro Joaquim Correia. E os outros 2 nomes que o São Paulo estava sondando, que também foram autorizados a conversar, foi Vitinho e Marlon Freitas. Vitinho é o mais, entre aspas, fácil de vir. Não que seja muito fácil, mas ele mostrou a disposição de jogar em outro clube, de vir para o São Paulo. Enquanto que o Marlon Freitas não é o caso do Savarino, mas ele quer ficar no Botafogo. Ele quer renovar, inclusive, com o Botafogo, tá? Tem um carinho muito grande, acho que a torcida já tem uma proximidade também muito grande com o Marlon Freitas, que foi importante, né, na conquista deles da Libertadores. Então, em determinado nível, ele é um ídolo do time.
Então, não sei se vem, vamos ver o que o São Paulo vai conseguir fazer. De novo, se o São Paulo tivesse um pouquinho mais organizado, tivesse um pouquinho mais de poder de conversa, de barganha com os clubes, eu acho que a gente conseguiria fazer uma excelente troca. Mas infelizmente o São Paulo não tem poder de bastidor nenhum. Esses jogadores olham para a bagunça que tá o São Paulo e não tem mais vontade de vir para o São Paulo, assim como antigamente todos os jogadores sonhavam em jogar no São Paulo. Então é isso, né? Muito complicado. Espero que a gente consiga resolver a situação o quanto antes e que venha ali, seja no fim das contas, uma boa troca. Eu, de novo, eu falei que se vier Vitinho e ou Marlon Freitas ou Savarino, eu já acho que tende a ser uma troca minimamente boa. Eu só não traria o Joaquim Correia nem, assim, nenhuma hipótese, sabe? Para pagar 40, 30% do salário, não traria o Joaquim Correia. É melhor trazer só os dois que trazer o Joaquim Correia junto, porque ele vai atrapalhar. A gente vai juntar ali salário com um jogador que vai estar insatisfeito, com um jogador que vai jogar pouco, que talvez lesione ainda, enfim. Não traria o Joaquim Correa de maneira nenhuma. Os outros desses três aí, se viesse dois pelo menos, eu acho que seria uma troca boa para o São Paulo. Mas é isso. Do São Paulo, por enquanto é só, né? Durante essa semana, durante a semana que vem, com certeza vão sair mais coisas. Eu vou diminuir, obviamente, a quantidade de vídeos aqui. Vou curtir um pouquinho, né? Natal e Ano Novo aí. São Paulino também merece um pouquinho de paz, desconectar minimamente, né? Do clube. Mas vou curtir um pouquinho. Tem alguns vídeos já pré-gravados aí para lançar. As notícias, se acontecer alguma bomba aí, eu apareço para gravar. No mais, desejo a todo mundo um excelente Natal, um excelente Ano Novo, uma excelente virada. Vai ter alguns vídeos aí pré-programados, mas já queria deixar todo o meu carinho aí. Obrigado por todo mundo que acompanhou esse ano. Obrigado por todo mundo que começou a seguir, seja no Instagram, no TikTok, no YouTube, na Kik, enfim. Agradeço imensamente o carinho e depois eu vou trazer um conteúdo bem legal falando da retrospectiva aí pra vocês também. E não esquece, você tá vendo esse vídeo pela primeira vez, não esquece de se inscrever aí no canal, de dar aquele joinha, de dar aquela moral. Estamos quase chegando aí nos 700 inscritos. Dá essa força para nós chegar o quanto antes. Tamo junto, aquele abraço e vamos São Paulo!